segundo episódio. Já começou dando risada já. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá? Tudo ótimo, cara. Pena que a gente tava conversando umas coisas antes, não deu para gravar. Foi melhor assim. Foi melhor assim, foi umas coisas meio íntimas. Não num bom sentido. O que tá na pauta hoje? Na pauta de hoje, vamos falar de maid, que é a empregada. É o título que traduziram no Brasil. Não, acho que ficou maid mesmo. Ficou maid, tá. E outras coisas também. E também eu acho que a gente vai dar umas dicas de séries. Beleza. De beleza. Makeup tutorial. De coisas que não estão na Netflix. O que nós estamos assistindo fora da Netflix? Fora da Netflix. Quer fazer antes ou depois? Depois, já que o podcast se chama Bate-Papo Netflix, vamos falar primeiro sobre as séries ou filmes que nós estamos vendo na Netflix, depois nós falamos de outras coisas. Então, Fernando, você já assistiu Seinfeld? Não, nunca assisti. Eu sou super fã do Seinfeld, sempre assisti, e assim, teve um super lançamento na Netflix, né, que eles compraram o Seinfeld, antes acho que estava na Amazon Prime. Ah, certo. Então eles compraram os direitos da série, né, por uns tempos, acho que vai ficar na Netflix até o ano que vem. E foi a maior, como se diz, exposição da série para o mundo inteiro. Todo mundo que tem, todo lugar, todos os países que tem Netflix tem Seinfeld agora, né? E são todas as temporadas? Sim, todas as temporadas. Como que foi os Friends. E é bem legal, assim. Lógico que eu já assisti 1000 vezes antes, mas quem não assistiu, quem gosta de série, de comédia, assim, que é o sitcom, vai e assista Seinfeld, eu recomendo, assim. E é legal também porque eu acho que no Brasil eles dublaram a série, mas eu acho melhor assistir sem dublar com legenda. Com certeza. Né? Mas assim, é bem legal. Tem umas coisas, eu sei que a série é meio velha, acabou em 98, sim, mas tem umas coisas super atuais. Tem umas coisas assim que são meio ultrapassadas e tal, como Friends, como Sex and the City, mas tem umas piadas que ainda são super atuais, sabe? De sei lá, de situações do dia a dia, né? Mas então vamos falar sobre Maid. Então, eu estou lendo aqui na internet que ela ultrapassou a marca de O Gâmbito da Rainha e se tornou a mais vista. Mas eu achei que a mais vista era o Round Six. O Round Six. Enfim. Com lançamento no dia 1º de outubro, a produção já foi assistida por cerca de 67 milhões de pessoas. Então, o Maid, ele é baseado num livro. Né? É baseado numa história real. A atriz que faz a personagem principal, a Alex, né? Ela se chama Margaret Qualley, que é a filha da Andie MacDowell. Sim. Que na série faz a mãe dela. Exatamente. Então, mãe e filha na série, mãe e filha na vida real. Que legal. Tinha falado. Então, acho que a história, acho que todo mundo já sabe ou já deve ter lido a sinopse, né? Que ela foge uma noite da casa onde ela mora com o namorado dela, porque ela está numa relação abusiva com o namorado, e ela foge de casa com a filha deles, e aí começa o drama dela conseguir emprego. Ela vai para um shelter, né, um abrigo para mulheres que estão sendo em relações... Albergue para mulheres que sofrem violência doméstica. Isso, e
E aí é todo o drama dela, né? Ela consegue, para conseguir emprego, ela tem que ter um apartamento, ela tem que ter endereço, aí para ter endereço é difícil, ela tem que ter ajuda do governo. Então, eu achei interessante porque mostra bem assim a realidade, né? Do auxílio que o governo dá a pessoas que precisam, né? E como a gente acha que no Brasil tem muita burocracia, mas a gente vê que também não é só no Brasil, né? Vários formulários que ela tem que preencher. Mas eu achei muito bom, eu achei muito bom a interpretação dela, é ótima, da Andie MacDowell também, eu gosto muito dela. Ela se revelou, Andie MacDowell, acho que nesse personagem, porque ela nunca tinha feito esse tipo de personagem, né? Ela sempre ela é mais conhecida pelas romantic comedies, né? Então eu achei que foi muito legal ver esse lado da interpretação da Andie MacDowell, que para ela acho que também deve ter sido muito legal explorar esse lado diferente. Sim, ela faz uma pessoa, ela é bipolar e ela tem vários problemas psicológicos, e ela nunca conseguiu cuidar da filha, né? Uhum. E o pai biológico da filha também nunca teve presente, então foi só ela e a mãe, só que ela teve uma vida super instável, porque a mãe não consegue, né? Não conseguia. Sim. E eu achei interessante que nós temos que falar também dos spoilers, né? Que é bem provável que a gente vai lançar uns spoilers aqui na conversa, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo e não assistiram ainda e não gostam de spoilers, então é melhor parar de ouvir agora. Para de ouvir agora, porque a gente vai falar da Maid. Isso. Assistimos até o final. Se você não assistiu, assiste e depois ouve esse episódio. Porque provavelmente a gente tenta não falar spoilers, mas no final sempre acaba saindo um ou outro, né? Com certeza. Mas enfim, então o que eu achei interessante assim foi que com o tempo a gente vê que é um círculo que está se repetindo, né? Quer dizer, começou com a mãe dela, que a mãe dela estava numa relação abusiva, né? Tanto que a Alex, quando era pequena, ela se trancava dentro do armário da cozinha para fugir do pai. E só depois que ela se lembra disso. E aí, assim, Fernando, porque assim, eu tenho umas opiniões, mas eu não sou mãe, não tenho filho, então eu tenho uma visão meio diferente. Você, como pai, o que você achou dela? Assim, o que eu achei legal é que ela não é assim, ela tem muitas flaws, né, em inglês, falhas, né, muitos defeitos. Ela. E acho que legal isso, porque ela não é assim simplesmente uma pessoa, uma santa sem defeitos e quer dizer, eu acho que quem tem filho sabe também que isso, por mais que a gente tente ser um bom pai, ser uma boa mãe, a gente sempre acaba cometendo erros de uma maneira ou de outra, né? Então, por exemplo, uma parte que eu achei que assim extremamente irresponsável dela foi quando ela parou o carro para pegar a boneca que tinha saído pela janela. Sim, eu quis morrer nessa parte, imagina! Quem faz isso? Deixar o carro simplesmente no meio da estrada, sem um acostamento feito para isso, né? Quer dizer, você simplesmente não para. Não para. Então, quer dizer, mas é aquela coisa, né? Que eu acho que de repente essas coisas assim, até eu acho que fica legal porque é o que eu disse, eu acho que mostra também defeitos, que ela não é perfeita, que acontece também, que acontece com todo mundo, né? Às vezes acontece uma coisa, você não tem muito tempo para pensar, você simplesmente reage à situação, né? Com certeza. E também na história mesmo, ela tem 25 anos, então a filha dela tem uns 3 anos, né? 3, 4 anos. 2, 3, então, então ela deve ter tido a filha, que ela tinha 21, 22 anos, já super, super nova também. Sim. E eu acho assim que duas coisas. Primeiro, tem esse ciclo de abuso que você mencionou. E segundo, eu acho que ela foi meio inocente, porque ela não se ligou, ela não teve consciência que trazer um filho no mundo, você não pode criar um filho num trailer. Ela mora num trailer que é o equivalente, né, das pessoas serem bem pobres, não é uma casa, é um trailer.
né? E o pai também, o pai da menina, ele é super novo, ele é super imaturo, e quando uma coisa assim que eu achei meio forte, que quando ela contou para ele que ela estava grávida, ele falou assim, eu não quero esse filho, eu não quero, tipo, vai arruinar minha vida, e jogou todas as coisas dela no quintal, né? E ela ainda, mesmo assim, resolveu ter o filho. Tudo bem, foi uma decisão dela, tal. Mas teve uns momentos assim também que eu não entendi direito lá, por exemplo, o bonitão ricão que gostou dela, o indiano bonitão Que ajuda e ela. ajudou ela e ela não quis e no final das contas transou com o ex enquanto ela estava morando com o cara lá, né, na casa dele. Que eu achei meio assim, né? Pô, pegou mal. Não, assim, Pegou mal. uma coisa que que eu tinha certeza que ia acontecer é que ela ia voltar para ele em algum momento. Sim, sim. Né? Eu acho que não ia ser uma coisa tão fácil ela sair, simplesmente sair, aí tá passar por dificuldades e aí, sabe, conseguir uma coisa melhor no futuro para ela. Ia ter uma reviravoltas de ela voltar para ele e ele tentar se redimir com ela, né? Que ele começa aí nos encontros do AA, né? Dos Acólitos Anônimos. É complicado, é complicado. E assim, no geral, assim, trazendo a série para a realidade, né? A história dela é a exceção que confirma a regra. A história dela ficou famosa porque a maioria, a grande maioria de mulheres que estão numa situação dessa, situação de abuso financeiro, ou seja, o parceiro controla todas as finanças, que não tem dinheiro, relacionamento abusivo, violento, não saem dessa dinâmica. Outra coisa que eu achei interessante, assim, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas no início, eu acho que eles fizeram esse propósito também, porque a alguma certa altura eles comentam sobre isso, mais ou menos até para, assim, parece que eles estão falando com as pessoas que estão assistindo a esse respeito. Então, o que eu estou me referindo ao fato de ela ter saído, no início ela sai porque ele dá um soco na parede. Então, para mim, no início, eu acho que para muita gente também, ficou uma coisa assim, sabe, meio exagerado, assim, por que ela saiu? Quer dizer, tudo bem, ele estava violento, ela saiu numa noite, pode até sair, porque você acha que vai ser, sabe, que ele vai ficar violento e vai bater nela, tudo bem, ela saiu por uma noite, não, mas eu fiquei pensando assim, acho que normal seria a pessoa voltar no dia seguinte e sei lá, tentar conversar com ele, o que aconteceu, mas aí você não tem toda a visão, tudo o que aconteceu, né, até aquele ponto. E aí uma hora eles falam sobre isso, né, quer dizer, a polícia não vai acreditar em mim porque ele não bateu em mim. Então, quer dizer, o abuso emocional mesmo. Também, tem o abuso emocional. É o E abuso também emocional que as pessoas às vezes não dão tanto peso quanto o abuso físico realmente, né? E também Mas até aumenta, né? E vai aumentando com o tempo. Aí teve até, acho que foi a menina que ela conheceu no albergue e falou assim: ele deu um soco na parede, mas a próxima vez vai dar um soco na tua cara. exato, então isso que eu achei legal, que eles abordaram esse fato também, de que simplesmente eles não assumiram que as pessoas iam entender que, sabe, toda a complexidade do abuso que ela estava sofrendo. Eles explicaram, então foi uma coisa assim, interessante para mim que eu achei que eu gostei, que ela fala realmente a violência não começa de uma hora para outra. Sim, Ela vai escalando, ela vai aumentando. Né? Então, porque você fica pensando assim, pô, na verdade eles discutiram só, e qual é o casal que não discute, assim, sabe? Às sim, vezes até uma discussão mais aferrada, né? Mas aí você entende também que no final, que do passado dela, que também não é só isso, quer dizer, a reação dela não também é baseado muito no que ela vivenciou quando ela era pequena também, então ela já sabia desse abuso emocional e violento mais tarde que a mãe dela tinha sofrido. Né? Então ela já tinha essa carga de conhecimento, de vivência,
né? Então, que a gente não sabe no início também, né? Mas, assim, como eu tinha falado antes, Fernanda, eu acho que a história dela é exceção. Tem muitas mulheres que, infelizmente, não conseguem sair, que acho que o cenário mais comum seria ela sair, voltar, de repente ter outro filho. Ela teve a sorte que ela teve essa bolsa de estudos na universidade, que meio que salvou ela, né? Mas se você contar num país, por exemplo, como o Brasil, não tem as oportunidades que tem nos Estados Unidos ou aqui na Europa e tal. De você sair, vai ficar, acho que a regra é a mulher, no o pior cenário, morrer, né? Ser morta pelo parceiro. E se a pessoa sobreviver, ficar nessa de anos e anos e anos sofrendo por motivos financeiros. O motivo financeiro também é o que faz esse abuso se perpetuar, porque a mulher não tem como sair de casa, né? É assim, uma coisa que eu queria comentar contigo também, que eu achei que às vezes a gente, claro, vindo do Brasil, a gente tem uma outra perspectiva, né? Porque eu tinha lido, por exemplo, algumas críticas, uma crítica dizendo que a Maid é boa porque ela evitou a poverty porn, né? Quer dizer, o sensacionalismo da pobreza. Né? Só que assim, não sei se acontece contigo, que eu estava assistindo e eu fiquei pensando assim, pô, no Brasil, o nível de pobreza que a gente está vendo na Maid não é esse nível. No Brasil é bem pior. Bem pior, com Bem certeza. pior. Então você vê, por exemplo, aquele asilo, aquele albergue, sabe? Não era assim tão horrível. Claro que é horrível o albergue, mas enfim, em termos tem um apartamento. Eu pensei que albergue fosse um monte de albergue mesmo, tipo, um monte de cama. Sim. Sem parede, todo mundo dormindo junto, e não, ela chega no albergue. E também, eu não sei que parte que é dos Estados Unidos, e também é uma parte que é mais afluente. Tanto é que onde foi em Portland, ou perto de Portland, que essa ilha que ela vai fazer a limpeza na ilha é uma ilha dos ricos, das mansões, e a cidade, né? Então é uma área afluente. Eu acho que tem umas partes, com certeza tem umas partes dos Estados Unidos que é igual, pior que do Brasil, que são bem segregadas e tudo mais. Mas eu acho que também teve algumas coisas que ajudaram ela a quebrar esse ciclo. E é isso. Foi assim, no geral, foi uma série boa, mas eu tenho umas coisas que meio que assim, que forçou um pouco. Forçou. Por exemplo, até a mãe dela, Andie MacDowell, aqui é um, tipo assim, o clichê da mãe hippie, alternativa, artista, com problemas mentais. Ela é um pouco caricatura, eu achei um pouco a mãe dela, também, né? Andie MacDowell. Um pouco caricatura, mas ao mesmo tempo, muito boa a interpretação dela e algumas partes do diálogo dela hilárias, assim, umas frases, umas coisas que ela diz, muito engraçada, bem típico dessas avós assim, hippies artísticas e todos os chakras e a astrologia e aquelas coisas assim bem New Age, né? E que mais? Gostei muito da personagem, infelizmente não sei o nome da atriz agora, que a rica da mansão que ela patroa tá. Dela também, tem essa parte que aí no começo a patroa maltratava ela, a ricona, e depois elas ficaram amigas e ela ajudou ela com uma advogada super rica também, que ajudou uma ela coisa assim que eu achei que poderia desenvolver mais foi o personagem da Daniela, a latina, que estava no albergue também. Nós já comentamos sobre ela, que ela falou amiga dela no início. Sim, que ela saiu do albergue e voltou pro marido. Acho que voltou pro marido. Sim, essa é a narrativa mais comum, né? Da mulher que vai e volta por motivos
por N motivos financeiros, filhos e tudo mais. Não, eu entendo, assim, que isso reflete a realidade, mas a personagem, assim, eu gostei muito dela, achei ela engraçada, achei ela, tipo, a ideia de roubar o cachorro da patroa para fazer chantagem para ela pegar. Essa parte. Então eu gostei da personagem, eu achei ela engraçada e eu fiquei com pena que ela não foi mais desenvolvida, que ela não teve mais presença na história. Eu esperava que ela ia voltar uma vez, ia ficar mais amiga da Alex, mas ela simplesmente desaparece depois daquela cena que ela viu, que a Alex viu que ela voltou pro namorado dela, simplesmente desaparece. Foi uma pena, porque eu gostaria que ela tivesse mais cenas na série. Eu gostei muito dela. Será que vai ter segunda temporada? Pois é, eu acho que não, né? Porque é baseado num livro, em uma história real, então a não ser que eles continuem de uma maneira mais fictícia, né? Mas acho difícil. Acho difícil também. É. A Stephanie Land é o nome da autora do livro na qual a série é baseada, né? Stephanie Land. Não sei se foi traduzido no Brasil o livro dela. Enfim, eu achei bom, achei um drama bom. Eu gostei que não foi tão dramático, tão piegas também. Quer dizer, eu acho que foi um bom balanço de drama, mas sem exagerar para o melodrama. Por melodramático. Melodramático que seria fácil numa história dessas, né? Com certeza. Cair para o melodramático. Mas, enfim, mais alguma coisa que você está assistindo na Netflix agora? Não, nada. Assim, tem algumas coisas que eu quero assistir, que eu só vejo na minha lista. Tem um filme chamado Hypnotic. Foi lançado agora há pouco tempo, parece mais ou menos interessante. É um thriller, um filme de suspense, meio psicológico, sim. Que mais... tem uma série bonitinha, uma série mexicana chamada Ctrl Z. É uma série sobre adolescentes no colégio. Tem a segunda temporada que saiu agora, então eu assisti a primeira. Aliás, eu assisti a primeira agora que a segunda temporada saiu. Eu acho que esse é o problema da Netflix e outros serviços também. Eles demoram muito entre uma temporada e outra, né? Então... Você esquece a história. Você esquece completamente. Minha memória é muito fraca. Então, eu comecei a assistir a primeira temporada e acabei de assistir a primeira temporada e agora estou assistindo a segunda temporada. E é sobre uma reflexão sobre mídias sociais, sobre como as pessoas, principalmente os jovens, se relacionam com os outros, o que é a realidade, o que é a mídia social, sabe? E eu também achei legal, tem um dos personagens, é uma menina trans, também, eu achei legal que eles colocaram isso. E, assim, bonitinha, vai lá, assista, não é comédia, né? Mas também é uma série leve. E se você não tiver nada para fazer, Ctrl Z, assistam. Eu estou assistindo agora, eu tenho que assistir o último capítulo do Homem das Castanhas, que você tinha recomendado na semana passada, no nosso primeiro episódio. Estou gostando bastante, sim, então eu gostei bastante, é bom. Eu gosto muito dessas séries de detetives. Não chamei clichê. Mas é aquela coisa assim, tipo McDonald's, você sabe o que você vai ter, né? Você já sabe, não tem surpresa. Não tem surpresa. Não, sabe por que eu me confundi no primeiro episódio, que eu falei que era o John Nesbo? Porque ele escreveu o Snowman, que é o bonequinho de neve. Isso. Que era o mesmo esquema. Nesse daqui, o Homem das Castanhas, o cara deixa um bonequinho de castanha. No filme, né, Boneco de Neve, o serial killer deixa um boneco de neve do lado da pessoa, né, morta. Então, meio que foi assim um clichêzão. Mas, que mais? Só tem umas coisas assim novas também que eu quero assistir, que esse filme que eu te falei, Hipnótico. Você sabe que eu gosto muito de coisas de crime, né? Crime real.
Tem um que talvez eu vou assistir hoje à noite. Se for bom, a gente fala no próximo episódio, chamado O Motivo, The Motive. Uhum. E é uma história meio forte também do menino, acho que ele tem 14 anos, em Israel, e ele mata a família inteira dele. Que horror. Que horror mesmo, eu vou assistir. Eu assisti, não sei. Mas assim, eu gosto não por causa do crime, mas o que levou ele a cometer isso. Tanto é que a série chama O Motivo, né? Qual foi o motivo que levou uma criança, um adolescente a cometer um ato desse, ou qualquer pessoa, né? Pode ser até adulto, o que faz um criminoso cometer uma coisa dessas. E também tem um outro documentário chamado Inside the Criminal Mind, que é justamente isso, dentro da cabeça, né, do criminoso, que tenta explicar os tipos diferentes de crime, o que leva a pessoa a fazer, o lado psicológico, mas é isso. Quem sabe a gente faz um... Tá, vou dar uma olhada. Semana. Não sei se eu tô muito afim de ver uma coisa assim tão pesada, mas... É pesado. Eu comecei a ver o Alice in Borderland. Eu não sei se eu tinha falado para ti dessa série. Falou. Que, na verdade, já faz mais ou menos um ano que foi lançada essa série. Não, ela não é nova, ela é bem velha. Eu achei que era mais recente, mas não era. É uma série japonesa que começa... É bem parecida com o Round Six, com jogos, assim. Mas então são 3 amigos japoneses em Tóquio, adolescentes. Eles se encontram uma vez no centro, aí eles vão para uma estação, pulam a catraca, se não querem pagar. Acho que foi isso que aconteceu, não me lembro bem. Aí vem a polícia perseguir eles e se escondem no banheiro, num cubículo do banheiro. Aí quando eles saem, não tinha mais ninguém em Tóquio. Tóquio está deserta. E aí eles não sabem o que aconteceu, né? Não sabem. Gente, que os 3. Aí aparece numa tela, aquelas de anúncio, né? De eletrônico, com uma seta apontando o primeiro jogo, sigam para lá. Eles vão, é um prédio, e aí é um jogo que eles entram no prédio, e aí você fica sabendo que não são só eles, tem outras pessoas sobreviventes em Tóquio. E todas estão jogando esse jogo. Então, se você não joga, você morre. Mas é uma coisa meio absurda, assim. É uma coisa, vem um laser do nada, assim, de cima, e mata as pessoas. Aí, uma vez que eles entram no jogo, eles não podem sair do prédio, porque tem uns lasers, assim, também. Se eles saem, eles morrem. Então, eles têm que jogar. Mas são jogos, assim, que eles morrem, né? Mas o que eu achei muito engraçado é que, assim, a coisa de brasileiro para brasileiro é engraçado, né? Tem um dos personagens, não é o personagem principal, um dos amigos dele, o japonês se chama Shota. Shota? Aí cada vez que o Shota falava, aparecia com os subtitles, a legenda Shota, onde que eles mencionavam o nome dele, mas é C-H-O-T-A, não é X, é C-H-O-T-A, mas mesmo assim... Que bom! Mas enfim, aí acho que os primeiros 3 episódios é legal porque eles estão participando desses jogos, eles não sabem muito bem o que aconteceu, não sabem por que aconteceu isso, né? Se é uma realidade alternativa, uma coisa assim, sei lá. Só que aí eles encontram uma sociedade das pessoas, dos sobreviventes, eles criaram tipo uma sociedade assim, eles chamam The Beach. E aí tem uma hierarquia, tem o chefe, e aí é meio tem... 3%, lembra dos 3%? E aí a partir daí eu já perdi interesse, já avacalhou, já. Já avacalhou, e aí não perdi o interesse, não continuei. Mas aparentemente a segunda temporada vai ser lançada agora. Mas é baseada numa novela, como se diz? Graphic novel. Não, isso não é história em quadrinho, né? Que se diz no Brasil. O mangá. Manga, eu acho o seguinte, acho que o negócio da Netflix, quando tem uma coisa que faz sucesso, eles tentam reproduzir a fórmula. Por exemplo, 3%.
Aí fizeram essa coisa de futuro, com adolescente. Tem uma série dinamarquesa chamada A Chuva, The Rain, que também é a mesma coisa. O mundo acabou e assim é meio que no futuro e só tem gente jovem sobrevivente, não tem gente velha. Então é meio que assim, eu acho que eles têm um gênero que eles descobrem que dá popularidade, então meio que fica repetindo. Mesma coisa com serial killer, mesma coisa com coisas de crime. Então meio que fica um clichêzão, assim, né? Mas enfim, eu vou acabar hoje o Homem das Castanhas e daí não sei mais o que eu vou assistir. Depois a gente dá uma olhada para o podcast da semana que vem. Mas vamos também falar um pouquinho sobre coisas fora da Netflix, filmes, principalmente séries fora da Netflix. Você está assistindo alguma fora em outra plataforma? Vamos fazer um Amazon Roundup. Tem uma série brasileira que eu achei super boa. Série brasileira? Série brasileira, chama Manhãs de Setembro. A história é super clichê, mas assim, eu quase não assisti por causa disso, mas o desenvolvimento foi ótimo. O ator principal é o Lineker, que é uma mulher trans, acho que ele se identifica como mulher agora, não sei, me corrijam se eu estiver errada. E na história, ele ou ela é uma mulher trans que tem um filho que ele não sabe, e um belo dia, essa mulher aparece com um filho de 10 anos, aqui tá teu filho. Lembra um dia que eu transei com você, que tava bêbado, blá, blá, blá. Ou seja, essa história é super clichê do gay, ou nesse caso do trans, que tem um filho que não conhece. Mas o relacionamento dele, como a história se desenvolveu, o relacionamento dela com o filho, da mãe biológica com o filho, que foi o diferencial. Na Apple TV, nós começamos a assistir uma série de sci-fi chamada Invasion, que, assim, em termos de produção, super high budget, sabe? Super sleek, muito bem feita, assim. Mas eu tô achando um pouco devagar demais. O primeiro episódio, você viu, tá, tudo bem, eles estão setting up, né? Estão preparando, estão apresentando os personagens. Então, assim, tem um personagem, tem um núcleo de personagens nos Estados Unidos, duas famílias nos Estados Unidos, tem uma criança na Inglaterra, aí tem outra no Afeganistão, eu acho, um soldado. Então, assim, em várias partes do mundo eles seguem alguns personagens, a história deles, e como eles, na vida deles, porque a invasão é global. Tá, então, dos aliens que vem na dos Terra. aliens. Só que você não vê um alien até, eu acho que no segundo episódio, no final do segundo episódio, no Afeganistão, o soldado, ele encontra, assim, um alien que você não vê muito bem, assim, todo ele, né? E aí, então, no terceiro episódio, quando eles dizem assim, bom, agora que eles apresentaram ele no segundo episódio, vai ter mais, assim, no terceiro. Não. Aí voltam ao drama. Tem também uma menina no Japão, desculpa, no Japão, uma astronauta vai numa missão e ela tem uma namorada que trabalha no equivalente à NASA japonesa, JAXA. Acho que é JAXA. E a namorada dela, ela trabalha nos controles, assim, na Terra mesmo, né? E ela se sente... E aí a astronauta, a namorada dela, acontece uma coisa na aeronave deles, no foguete deles, e aí ela morre. Também tem a ver com os aliens, mas a gente não sabe o que tem a ver ainda. Então tem muitas coisas que acontecem com essas pessoas, com esses personagens, que são relacionadas aos aliens, mas que você não vê, não sabe, não entende o que está acontecendo, assim, tipo, dá um incêndio nas casas, ou tipo um terremoto, ou coisas assim, fora do controle das pessoas.
Mas, enfim, tá demorando um pouco para engrenar, digamos assim, mas vamos ver. Eles estão lançando uma série, um episódio a cada sexta-feira. Então, agora, amanhã, sexta-feira, dia 29, né? Dia 29, vai ser lançado o 4º episódio. Então tá, Gátia. Gente. Esse foi o nosso 2º episódio. E sigam a gente no Twitter. Qual é o Twitter? @bate-papo Netflix. Bate-papo Netflix, sem hífen, sem nada. Tudo junto. Tudo junto. @bate-papo Netflix. Então tá, pessoal. Mais. Beijo, até mais, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.